Olá, irmãos. Vamos falar aqui mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Do que é espiritual. Deixa eu pôr o óculos aqui do lado. O, o que Deus fez, né? Qual realmente o significado espiritual, né? Daquela libertação que Deus faz ao povo que era escravo do faraó dentro do Egito, né? Qual a espiritualidade, o que Deus quer nos mostrar de validade finalizada dentro desse feito que Deus fez, né? Tirar o povo ali que era escravo do faraó. O que significa essa escravidão de um humano sobre outro humano, né? Qual que é a vantagem para um e a desvantagem para outro, né? Quais os benefícios para um, o que escraviza, e quais os benefícios para o outro ser humano que é escravizado. E a quem nós devemos bater palma, né? Aplaudir, glorificar, sobre aquele que dissipou, aquele que deu liberdade àquele que era escravo, né? O quanto que é benéfico ser escravo ou escravizar alguém. Qual, né, desses dois lados é vantajoso para um ou para outro? Ali no sentido debaixo do sol, essa escravidão era mérito, pensamento de uso de mão de obra para uma finalidade de tirar proveito do labor, do suor, do trabalho de seu semelhante, que é de outro ser humano, para beneficiar outro ser humano, o que oprime, o que escraviza. Ali no sentido, a figura de faraó, um ser humano, um governo debaixo do sol. Mas pro faraó era muito, né, no sentido, se você for olhar, não enxergando a aplicação de juízo, de justiça, de equidade, né, de equilíbrio, por faraó, para carne, por pecado, é um excelente projeto. É um excelente projeto. O bom de tudo isso debaixo do sol é que tudo o que fazemos, seja de justiça ou injustiça, será julgado, estará diante da verdadeira autoridade que é Deus. E Deus, na concepção da criação de vida, ele nunca criou a vida, né, um ser vivo que tenha consciência, para oprimir, para tirar vantagem sobre si. Não, ele é o criador, né? Ele não precisa de comida, no sentido arroz, feijão, né? Não precisa. Então, quando Deus criou a vida, ele criou num sentido, num propósito,
muito maior do que nascer, crescer, casar, ter filhos, né? E debaixo do sol e morrer. Não. O propósito de Deus do Criador criar vida, e ele criou vida diferenciada, né? O único que tem Espírito de Deus é o ser humano, é a gente, né? Os outros animais só têm alma, que é consciência. Depois nós tem as plantas, os vegetais. Então, né? Mas o foco de Deus mesmo, de ter criado a vida, é dar prazer, é ter uma interação, uma comunhão com o projeto principal de toda a vida que ele criou, que é a imagem e semelhança sua, que é o ser humano. Então, nós temos relatos ali na Bíblia, nós temos relatos fora dessa história de outras escravidão realizada, feita de uma vida sobre outra vida. Uma criatura escravizando pelo poderio outra vida, né? Aqui no Brasil teve escravidão, trazidos os negros ali da África, né? Para trabalhar nas lavouras de café. Mas o nosso enxergar aqui de espiritualidade está dentro da escravidão que o faraó fazia ao povo de Deus dentro do Egito. E questão de escravidão do faraó, não tem como não enxergar a perda do governo concedida ao homem este mundo. Então este mundo, quando Deus criou o Jardim do Éden, né? Ele deu a concessão a Adão, deu ao homem o direito de ser o administrador de tudo isso. E através da serpente, através de Lúcifer, né? Ele derruba esse direito que estava com o homem e acaba pegando para si o administrar este mundo, né? Esse mundo, como diz a palavra de Deus, jaz agora de quem? Do maligno. Mas antes de Adão e Eva cair em pecado, a concessão de administrar este mundo era do homem. Então, quando o pecado entra em Adão e Eva, eles são escravizados, né? Ali começa a escravidão do ser humano. O ser humano perde o direito de posse, de propriedade desse mundo, né? E o mundo jaz do maligno. E Deus providencia ali um mecanismo, já um projeto de libertação. Libertação no sentido espiritual, que é a verdadeira independência, o verdadeiro almejo, né, do ser humano, que é ser livre de escravidão espiritual. E dentro desse assunto,
né? Depois que Jesus veio dar essa liberdade para nós, essa liberdade definitiva dentro do espiritual, é tirar a situação, né, de escravidão que a gente nasce. A gente nasce dentro de um estado já escravo. Cada ser humano que nasce, ele nasce escravo. Se tem alguma mulher que está grávida neste momento, então esta criança ela não nasceu ainda, mas quando ela nascer, ela já vai nascer escrava, dentro do sentido espiritual. E quando Adão e Eva se torna escravo, então, dentro do sentido espiritual, a sua prole, a sua descendência, nasce escravo, dentro do sentido espiritual. Já não bastando o estrago terrível, né, que é dentro do espiritual, o homem escraviza outro homem quando tem poder, como governos fazem isso, como o faraó fez isso. E aquela escravidão ali do faraó sobre o povo de Deus dentro do Egito é uma escravidão que tem um paralelo sobre o espiritual. É a escravidão oprimindo o ser humano a trabalho debaixo do sol, a trabalho físico. E trabalho físico gera canseira, gera fadiga. Então, aquela libertação ali do faraó sobre o povo de Deus está tudo atrelado dentro deste céu, né, desse cosmo que a gente vive, que também, de uma certa maneira, todo o cosmo, todo esse céu, onde está inserido os planetas, as estrelas, onde nós vivemos na Terra, está atrelado a uma escravidão espiritual. De maneira que tudo é corrosivo, tudo vai se deteriorando, vai se estragando, vai perdendo a beleza, né, do que Deus criou. Deus criou tudo em perfeição e a contaminação com o pecado, com a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, contaminou o universo inteiro. A Bíblia diz que a criação geme. Então, a escravidão, ela opera a nível cosmo, a nível de universo. E Deus providenciou, né, matando um cordeiro quando Adão e Eva pecam, apontando para um sacrifício de um verdadeiro cordeiro que era para trazer sobre a sua obra, sobre o seu feito, a liberdade espiritual que está, né, essa obra concluída, disponível, que é Cristo crucificado no madeiro. Então, quando Deus mata um cordeiro, mata um animal, da pele desse animal, para fazer roupa para Adão e Eva, então Deus revela nesse fato, nessa atitude, um projeto uma atitude que Deus ia agir
para dar liberdade a cada um que foi feito escravo pela serpente, pelo diabo no Jardim do Éden. Essa escravidão humana, essa escravidão física, biológica, de poderio, de governo debaixo do sol, ela é muito comum mundo afora. Então, tem esse relato bíblico, né, desse governo, desse faraó, oprimindo o povo de Deus dentro do Egito para tirar proveito, né, lucro, ter suas mãos de obras dentro do seu país, dentro do Egito. E não é bom ser escravo, porque escravo, ele não tem liberdade, ele não tem escolha de dizer que não vai trabalhar, porque ele está debaixo de um poderio, né? Se não for trabalhar, ele vai levar açoite, vai apanhar, e se resistir depois de apanhar, teimar em não trabalhar, e não obedecer à autoridade que o escraviza, essa autoridade que o escraviza lhe tira a sua própria vida. Ou seja, o que escraviza tem autonomia sobre a vida do escravizado. E quando Deus providencia o resgate, o tirar o povo da mão de ferro desse governo que é o faraó, então Deus levanta um guia, Moisés, né, para conduzir ali os desígnios de Deus, né, negociar com o faraó através de um instrumento que é Moisés. Mas o libertador, de fato, é Deus, né? Moisés é uma figura, né, de libertador, mas apenas como um instrumento na mão de Deus. E esta liberdade, vamos ver até onde ela é funcional, ela é merecida de quanto de respeito e em que ângulo olhar, em que altura, em que nível, né, essa liberdade ela deve ser imitada, ela deve ser respeitada, e que lição, né? Qual a comunicação que Deus está fazendo ali quando dá essa liberdade biológica, física, retirando o seu povo escravizado por esse governo faraó nesse país, né, Egito. Então, a própria liberdade dentro do assunto escravidão, liberdade, tirar esse povo escravizado pelo faraó, por que dá liberdade? Porque o faraó oprimia eles com trabalho físico. O trabalho físico ali está intrínseco, está correlacionado tempo. Nós estamos dentro né, de uma vivência aonde nós estamos carregando a nossa vida, matéria e tempo está atrelado. Então, o trabalho escravo desse povo, ele necessariamente precisava, mesmo dentro de um sistema de escravidão,
feito por essa autoridade, por esse governo faraó, ele teria que dar uma tolerância de descanso para os seus escravos, não poderia manter eles continuadamente a trabalhar 24 horas por dia, consecutivo, porque o ser humano ia morrer. E esse governo que escravizava o povo de Deus, ele tinha interesse debaixo do sol em produzir benfeitoria para si e para o seu povo sobre esta mão de obra escravizada. Esta mão de obra escravizada, ela produzia recursos financeiros, recursos no campo, na lavoura, em qualquer área, em construção, em tudo. A mão de obra aplicada, escravizada, esta mão de obra, ela traria benefício a este faraó, que escravizava o povo no Egito. Então, sempre, né, o que escraviza, ele mostra uma grande fraqueza dentro da sua estrutura em que ele está inserido e ele está vivendo, né? Porque ele precisa de cuidados. Faraó, ele precisava, ele queria se sentir um conforto mais possível de angariar, de ter um conforto para a sua vida, para o seu corpo, no quesito como que o faraó ia viver os seus dias na terra, no quesito vestir uma boa roupa, comer uma boa comida, não oprimir o seu corpo físico com muito trabalho. Então, a atitude, né? A atitude do que escraviza o seu semelhante é para suprir a necessidade da própria vida, para manter a sua própria existência com qualidade de vida que todos almeja ter. Qualquer um de nós almeja ter uma boa qualidade de vida. Coisa que Adão e Eva tinham dentro do Jardim do Éden, e por atitude, por engano da serpente, fez com que esses direitos fossem perdidos. E entra o Criador com um projeto para restituir esses direitos que outrora o ser humano tinha e foi derrubado, foi-lhe roubado, foi-lhe tirado por astúcia, por engano do diabo, sobre a aplicação de mentira sobre Eva, sobre Adão e Eva, que foi envolvido nessa história, nesse acometido, e teve culpa igualmente sobre a perda de direitos de concessão, sobre os cuidados
que o Criador ofertava dentro do Jardim do Éden. Então, Adão e Eva, antes de ser escravizado no sentido espiritual, Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam no sentido do dia a dia. O ser humano, antes de ser escravizado, não tinha... era completamente inocente, era completamente, vamos dizer assim, de coração puro, não tinha maldade no seu coração. Era como uma criancinha que acabou de nascer, né? Sem malícia. Assim era a vida de Adão e Eva antes de ser contaminado com o pecado. E eles nem precisavam de roupa. Por que que a gente entende que eles não precisavam de roupa? Porque quando eles pecam, é que eles vão perder a inocência que tinha e vão se enxergar nu. O enxergar nu, denuncia, né? Passa para nós esta informação de uma inocência que envolvia Adão e Eva de maneira tão benéfica para Adão e Eva que nem roupa eles precisavam ir atrás. Tudo que eles precisavam de suprimento, de o que comer, de o que beber, né? Vestir eu não vou falar, porque a maneira que eles foram criados e o estado, o ambiente em que eles estavam inseridos, no valor que eles estavam inseridos, que eles viviam antes de entrar o pecado no homem, né? Não precisava de roupa. Se não precisava de roupa, logo a inocência estava sobre os seus corações. Logo, a gente também tira a conclusão de que a temperatura, o ambiente em que eles viviam, a temperatura estava sempre controlada por Deus. Nunca um calor escaldante que chegassem a reclamar. Nunca um frio extremo que viesse prejudicar a sua boa qualidade de vida. Então, tudo Deus oferta para a vida que criou, para esta vida, esse ser vivo que Deus criou, não viva sofrendo, viva de maneira alegre, de maneira que o próprio Criador, que é a própria vida, venha suprir e suprir com abundância o que a vida que ele criou, e esta vida, o que esta vida precisa, depende de alimentos, de vestimenta. Então o Senhor Criador providenciava. Com a entrada do pecado, quem passou a comandar o ser humano e comandar este mundo, né, foi o diabo. Então Deus precisou já entrar com um projeto de mandar um herói para libertar nós dessa escravidão espiritual. A escravidão física ali dentro do Egito, ela estava atrelada à canseira, estava atrelada àquilo que Deus fez quando fez, dia e noite, e viu que era bom. Então, a noite serviu para um propósito dentro da engenharia de Deus,
que ia ser usado no sentido de, depois de um dia de trabalho físico, não contabilizado no sentido de uma segunda escravidão. Quando eu falo uma segunda escravidão, é porque o ser humano, quando é escravizado pelo seu semelhante, ele pode estar em duas escravidão. A primeira escravidão é aquela herdada do pecado, aquela que Lúcifer, né, fez com que ocorresse dentro do Jardim do Éden, escravizando todo ser humano que nasce já com a mancha do pecado, né? A prole de Adão e Eva, que somos nós. Então nós nascemos já escravo. E a segunda escravidão é aquela que um ser humano faz sobre o outro ser humano. Então, o ser humano que é escravo, que é escravizado por um governo, por um poder militar, por uma autoridade humana que o escraviza, se ele não tem Jesus como seu Salvador, ele não é liberto da escravidão espiritual, então ele tem duas escravidão. Ele tem a escravidão espiritual e ele tem a escravidão física biológica. A escravidão física e biológica, essa necessariamente ela está atrelado ao tempo e à matéria. Já a liberdade dentro do espiritual, providenciada por Jesus Cristo, ele quebra a dependência da existência da matéria e do tempo para esse que foi libertado dentro do espiritual. Então, Jesus, ele dá a verdadeira liberdade, aonde o que é liberto dentro do espiritual, ele fica desapegado da própria matéria e do próprio tempo que originou a vida num ambiente contaminado. Então, quando um ser humano nasce, ele nasce num ambiente contaminado que antes não era contaminado. Antes, o Jardim do Éden não tinha a contaminação do pecado. Mas quando entrou o pecado, todo o cosmos foi contaminado. Ou seja, a libertação que Deus faz através de Moisés, ali tirando o povo de dentro do Egito, é uma libertação a nível apenas de escravidão, de poderio de vida de um ser humano sobre poderio sobre outro ser humano. É apenas uma libertação de escravidão no sentido biológico, aonde esse indivíduo, aonde esse povo de Deus sendo retirado desse governo, desse faraó, eles ainda continuaram sendo escravo dentro do espiritual. E sendo escravo dentro do espiritual, eles não adquiriram a verdadeira liberdade, que a verdadeira liberdade, ela não depende
desses recursos da vida biológica, que não é a verdadeira vida. Certa parte da Bíblia, Jesus comentou que se você pelejar por esta vida debaixo do sol, perdê-la-á. Então Jesus, ele falou ali, né? Entenda quem quer entender, entenda quem tem o Espírito Santo, entenda a quem o Espírito Santo dá o entendimento. Então, quando Jesus falou que a verdadeira vida não é essa que está aqui, ó, tô pegando aqui no meu nariz, ó, isso aqui, ó, tem uma vida, tá vendo? O meu dedo tá empurrando aqui, eu tô falando, existe uma vida. E esta vida, com esta pó, com este barro aqui, Jesus disse que essa aqui não é a verdadeira vida. Então, quando Deus dá a liberdade ao povo que tirou do Egito, né? Ele dá, deixando ainda, atrelando ainda o tempo e a matéria atrelado a esse indivíduo que foi tirado, né? Que era escravo, tirado da mão do faraó para ser livre depois do Mar Vermelho, lá do outro lado. Quando atravessou o Mar Vermelho, o faraó ficou impedido de repatriar, de capturar esses que eram escravos lá no Egito. Então o faraó foi até a beira do mar, os seus soldados entrou entre os paredão de água, que Deus abriu ali uma estrada, né? Afastando as águas, abrindo tipo uma rua no meio do mar, para que o povo atravessasse o Mar Vermelho e chegasse do outro lado. Então Deus afasta as águas, e quando o povo passa, Faraó manda os seus soldados seguirem nessa estrada, que as águas estão afastadas, para capturar fugitivo, escravo fugitivo, ou matar, porque estavam fugindo do Egito, fugindo do poderio, da autoridade de Faraó. Então Faraó vê ali o mar fechar e os seus soldados morrerem, e ele fica impedido de capturar de volta o povo que Deus libertou no sentido biológico, no sentido físico, que está atrelado ao tempo, está atrelado à canseira, está atrelado ainda a lavrar a terra. Então o que Deus dá ali é apenas liberdade de escravidão, de opressão, de poderio, de governo, né, de um ser humano sobre muitos seres humanos, que era o povo escravizado dentro do Egito. Esses que foram libertos, muitos deles não foi liberto dentro do sentido espiritual. Continuaram do outro lado, né, do Mar Vermelho. Muitos deles morreram e não foram salvos. Eles morreram dentro da escravidão espiritual, que é essa escravidão. Ela é horrível, ela é terrível, porque aquele que não for alcançado, aquele que não for liberto dentro da opressão, dentro da escravidão espiritual, esse, quando a vida
vida lhe faltar, mas que coisa!